O Hinaldo, ele é vendedor de churros, tem uma casa em Ferraz de Vasconcelos, mas queria mudar de casa. Aí ele encontra uma pessoa que topou trocar de casa. Ele iria para a casa da pessoa de Ferraz de Vasconcelos para Bertioga e essa pessoa de Bertioga ficaria com a casa de Ferraz. Quando ele vai conhecer a casa nova, veja o que acontece. O homem de vermelho é Hinaldo, de 51 anos. Encostado no portão, ele conversa com uma parente por um tempo suficiente para contar que tinha um compromisso naquela manhã. A mulher sai para caminhar com uma amiga, mas Hinaldo prefere ficar. Ele aguarda uma ligação. O vendedor ambulante ainda conversa com um vizinho que está na janela, do outro lado da rua. Minutos depois, Hinaldo sobe em direção à casa dele. Quando reaparece, está dirigindo este carro preto e segue para um rumo desconhecido. O Hinaldo puxa a câmera e vê o carro dele passando. Aproxima, mas não vê ninguém junto com ele, só ele. Supostamente, Hinaldo teria seguido em direção ao litoral norte de São Paulo. A família não sabe a região exata, mas lá Hinaldo pretendia encontrar um homem disposto a negociar um imóvel. Eu falei assim para ele, Hinaldo, você conhece esse cara? Você sabe esse imóvel, se está tudo em dia? Você sabe? Se não tem algum problema? Não, eu conheço o cara mora na Vila Holanda. Ele falou que ia ver a casa na quarta. Só que não falou se alguém iria acompanhar? Não falou. Para mim, ele não falou isso aí, ia acompanhado não. E não deu o endereço onde ele ia? Não. Enquanto aguardava para seguir viagem, Hinaldo encaminhou esta mensagem para alguns parentes. O texto fala sobre a vida e da importância de aproveitar cada momento dela. A última visualização de Hinaldo aconteceu 20 minutos depois. O celular segue desligado desde então. A última vez foi 7, 8 da manhã. Eu mandei, vim saber o que tinha ocorrido, era o que meia-noite, quase meia-noite que eu mandei para ele, né? Ele não ouviu? Não ouviu. Você mandou um áudio para ele? Mandei. Na parte da manhã ele já mandava mensagem para mim. E aí, Dida, posso levar o pão para tomar café? Eu falava para ele, pode descer, já estou acordado. Pode vir tomar café com a gente aqui. Todos os dias da manhã, quando eu estava de férias aqui, todo dia ele vinha almoçar, tomar café com a gente. Na tarde de quarta-feira, dia 27 de novembro, o amigo do Hinaldo veio até aqui, a casa do irmão do desaparecido. Ainda ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Apenas Hinaldo não estava atendendo as ligações desse amigo. Então, ele veio perguntar onde Hinaldo estaria e por que ele não atendia as ligações, já que ele fazia sempre isso. Ele nunca deixou amigos e parentes sem saber onde ele estava ou o que estava acontecendo. Foi então que despertou a preocupação na família, que começou a tentar falar com ele. Todos mandaram mensagens, fizeram ligações, mas Hinaldo não respondeu nenhuma delas. O celular já estava desligado. Hinaldo nunca fez isso e, por isso, todos estão desesperados à procura de notícias. E ele parou de mandar mensagem, não estava mais online, não atendia telefonema, aí a gente começou a ficar preocupados. Aí começamos a ligar para parentes e perguntar se alguém sabia dele, só que sem notícia. Foi então que vocês procuraram a polícia e viram que alguma coisa estava errada? Isso. Procuramos a polícia, fizemos boletim de ocorrência, mas até agora ninguém tem notícia de nada. Hinaldo estava interessado em vender esta casa. Apesar de não ter colocado uma placa, ele teria recebido uma proposta. Ele mora aqui
há mais de 20 anos e ultimamente tinha contado para algumas pessoas mais próximas a ele que ele tinha essa pretensão de vender a casa e, quem sabe, ir embora para Pernambuco, na cidade natal, onde ele tem parentes por lá. Inaldo estava cansado dessa vida difícil em São Paulo. A família dele mora em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. E então, ele estava ganhando a vida vendendo churros. E quem poderia ter algo contra um vendedor de churros? Que só estava indo direto para casa onde ele poderia curtir a praia com a família. Cidade natal, onde ele tem parentes por lá. Inaldo estava cansado dessa vida difícil em São Paulo. A família dele mora em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. E então, ele estava ganhando a vida vendendo churros. Ele tem um carrinho de churros estacionado bem aqui na garagem. Quando desapareceu, o Inaldo estava usando um outro carro. E o que ele contou para a família é que iria encontrar um homem que estava interessado em fazer um negócio com ele. O negócio era trocar a casa de Ferraz de Vasconcelos por uma casa em Bertioga. Apesar de não pensar em morar lá na região, ele se interessou pelo negócio e teria ido conversar com esse homem, até então chamado por Nogueira. A família só sabe disso porque o Inaldo não sabe ler nem escrever, então chegou com um papelzinho, com um número de telefone e o nome desse Nogueira na mão. E pediu para a família adicionar no celular dele, para que ele pudesse conversar pelo aplicativo de mensagens. Mas o número não batia, não aparecia nenhuma foto, por isso a família não sabe quem era esse Nogueira. A informação do Inaldo é que uma terceira pessoa teria passado esse telefone e intermediado essa negociação. No dia que ele saiu de casa, esse homem iria acompanhá-lo. Mas a família não sabe quem são essas duas pessoas e se Inaldo acabou caindo em uma emboscada. Se esse negócio tivesse dado certo, vocês seriam avisados por ele? Certeza, ele ia avisar para mim. Ele ia mandar no zap ou vir aqui em casa e falava para mim tudo o que aconteceu. Ia se despedir, ia pegar as coisas dele, não sumiria assim? Não. Inaldo usava este carro para vender churros, mas nesse ano de 2019 ele passou uma grande dificuldade. Sofreu um acidente e acabou não conseguindo mais usar esse veículo para o trabalho, que ele realiza de segunda a segunda, das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. A família conta que o Inaldo é muito esforçado, precisa pagar pensão para o filho e por isso trabalhava tanto, mas ele já estava cansado com essa situação. Pretendia trabalhar em outras coisas, ao lado da família, com plantações. Mas, para a família, ele jamais iria embora, largaria tudo sem dar notícias. A casa dele está trancada, mas ele é bastante conhecido aqui na região. Ninguém viu Inaldo voltando para casa ou levando qualquer coisa embora. Por isso, a família acredita que algo pior pode ter acontecido no meio do caminho desse encontro, quando ele foi fazer a negociação da casa. Ele ligou para outra pessoa, não identificou quem era e falou assim, ó, você me deu o número errado, eu vou aí pegar novamente. E aí foi a última vez que a gente conversou com ele. Não falou mais nada, só que iria até Bertioga ver essa casa pessoalmente. Isso ele falou, que ia cedo, até 11 horas do dia ele voltava. E até aí, nada de notícia. Ele tinha inimigo ou sofreu alguma ameaça? Não, até aí eu não sei, não tinha não. Se ele tivesse, ele teria contado para vocês? Ah, com certeza teria contado, né? Pro irmão dele, ele era muito próximo ao irmão dele, sempre ele estava em casa, né? Entrava sempre em contato. Foi por esta câmera de segurança de uma casa vizinha que a família de Inaldo conseguiu levantar
como ele agiu aqui na rua, cerca de meia hora antes de sair. Nas imagens, ele conversa com uma mulher, bem aqui na frente desse portão. Essa mulher é a prima dele. Inaldo conversa tranquilamente e depois que ela sai para caminhar, Inaldo permanece aqui por mais alguns minutos. Ainda fala com um amigo vizinho, senta aqui no meio-fio, corta as unhas e só depois entra no carro e sai em direção a esse encontro. Segundo informações passadas para amigos, Inaldo iria encontrar esse terceiro homem que o acompanharia até Bertioga. Então, por isso, o primo dele acabou investigando, levantando essas imagens para descobrir se Inaldo saiu daqui acompanhado. Ou então, para tentar descobrir também se ele havia se encontrado com alguém aqui na rua dias antes. Exatamente. Você conseguiu confirmar isso? Não. Em todas as ocasiões que ele passou, sempre desacompanhado, o carro sozinho, e não visualizei nenhuma movimentação suspeita, nenhum carro estranho, todos os carros que passaram são dos vizinhos, nada demais. A sua mãe contou o que eles conversaram, como que o Inaldo estava, se ele estava normal ou se ele estava apreensivo. Ele deu algum detalhe a mais desse encontro? Ele estava tranquilo, veio dar bom dia para ela, como de costume. Ela estava indo para a caminhada, ele falou que estava esperando uma pessoa para ir até a praia ver a casa, uma casa que estava interessado, a pessoa queria trocar na casa dele, algo nessa linha, que nós não temos muito detalhes sobre isso. O nome da pessoa ele falou? Não. Só disse que era numa praia em Bertioga que a pessoa viria buscá-lo. Aí ele esperou, minha mãe desceu, foi para a caminhada, ele ficou sentado aqui um pouquinho e foi o que nós vimos. Aí você ajudou a procurar essas imagens para ver se essa pessoa teria vindo. Exatamente. Aí eu voltei as imagens, tentei visualizar. 10:07 era o momento que ele conversou com a minha mãe. 7:05 foi a hora que ele desceu com o carro e não voltou mais. Aí a partir das 7:30 perdeu toda a comunicação e aí a partir daí não temos mais nenhuma notícia. O que ele contou para a família é que essa pessoa veio ver a casa dele. E não consegui identificar quem foi essa pessoa. É porque ele não precisou. Quando veio ver a casa, que dia veio, que horário. Não contou. Não contou. Foi uma coisa assim, de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa esse negócio. Segundo parentes, Inaldo segue sempre a rotina e nunca deixaria de avisá-los caso fizesse algo diferente. Ele era aquela pessoa que ia, trabalhava, voltava para casa todo dia para dormir. Saía sempre no mesmo horário. É difícil, eu nunca vi ele dormir fora de casa. Quando ia para festa, voltava, fazia sempre questão de voltar para casa para dormir. Era aquela pessoa bem caseira. Pra gente é muito estranho, acho muito difícil uma notícia boa. A família já tentou investigar o paradeiro de Inaldo pela placa do carro preto usado por ele. O carro de Inaldo não tem rastreador, mas a família procurou informações junto à polícia para tentar descobrir por onde o carro passou, se pegou estrada, se realmente passou por pedágio e se chegou até Bertioga. Seria possível descobrir isso pelo sistema Detecta da polícia. O que passaram para vocês? O carro esteve aqui na região, qual foi o último registro? O último registro do carro foi às 9h30 da manhã, na Avenida Dom João Nery. E a partir daí não passou mais em radar nenhum. Essa avenida é conhecida e é próxima aqui da casa? Sim, é próximo, uns 10 minutinhos daqui. Aqui em Ferraz de Vasconcelos ainda. Então ele estaria por volta de 2 horas depois do sumiço aqui na região. Exato, aqui próximo. E depois? Não passou mais em radar nenhum. Então não pegou a estrada? Não pegou. A polícia investigou esse endereço, por onde o carro teria passado? Eles deram algum retorno? Se algo aconteceu por lá? Não, nós também diligenciamos até lá, não vimos nada. Perguntamos sobre acidente, alguma coisa, nada. Ninguém reconhece a foto dele? Não. Você acha que nesse local ele poderia ter ido encontrar o rapaz que iria com ele até Bertioga? Eventualmente sim, mas não dá para ter certeza que nós não temos mais informações, então, nem onde mora essa pessoa, né? Nenhum pertence de Inaldo foi encontrado. A família chegou a receber uma informação que o carro teria sido encontrado carbonizado, o que deixou todos ainda mais preocupados. Só que nada foi confirmado.
Arma e falso. Arma e falso. E não tem nenhum registro de uma situação como essa na região que foi apontada? Não, nenhum registro. Ficaram desesperados com essa notícia de um carro carbonizado, um corpo. Chegaram a pensar que poderia ser ele? Isso, a gente entrou em desespero, né? Mas aí, graças a Deus, não era o dele. Fora isso, nenhuma notícia, nenhuma pista. Vocês não sabem nem onde procurar. Não, a gente não sabe nem onde procurar. Parentes e amigos estão unidos para levantar qualquer pista do que pode ter acontecido com o vendedor ambulante. Passa na cabeça de vocês. Que o pior, né? O que a gente pensa? A gente quer muito que ele apareça, né? Porque ficar assim sumido, de qualquer jeito a gente tem que saber onde que ele tá, o que aconteceu.